Olá, hoje 24 de outubro, quinta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Léxio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus me preserve da vida inclinada ao conforto, da língua desenfreada, da mente dispersa, da consciência sem exame, da oração indolente, do desleixo nos sacramentos e do amor por mim mesmo e pelas coisas no lugar de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos de 2 a 12. Aqui São Paulo vai falar um pouco da graça de Deus, da graça que Deus o concedeu para realizar tantos feitos como apóstolo, para a graça da sua conversão, para sair de alguém que perseguia o cristianismo, para se tornar aquele que deu e estava dando a vida, consumindo, gastando a sua vida, pelo cristianismo, pelo evangelho, pela disseminação de toda a revelação de Deus por meio de Cristo. E aí ele vai dizer: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. São Paulo está falando aqui a época para as pessoas que não importa para Jesus se a pessoa tinha origem judaica ou origem pagã. A salvação é para todos, desde que a pessoa se convertesse e acreditasse no Evangelho, fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus vem nos ensinar isso hoje. Não importa para Deus se a gente é magro, se a gente é gordo, se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente é muito pecador, se a gente é pouco pecador. Importa para Deus a nossa verdade, a verdade do nosso coração de querer cada dia mais essa conversão a Cristo e ao Evangelho. Aqui também nessa primeira leitura a gente percebe com as palavras de São Paulo é algo que é consolidado no magistério da igreja. Toda a revelação está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus, do Deus Criador para a humanidade. Então é muito importante que a gente peça ao Espírito Santo a graça de ter gosto para aprender sobre as coisas de Deus, para aprender sobre o Evangelho, para cada dia mais nos relacionarmos com a pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E a partir de Jesus Cristo, nós aderirmos, passarmos a acreditar com a vida naquilo que a igreja nos revela. Chama a atenção o versículo 8, porque São Paulo vai dizer: eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre, escondido nele, o Criador do universo. Exatamente isso que eu falava sobre Jesus Cristo ser a revelação integral, do Criador do universo. Mas ele diz aqui: eu que sou o último de todos os santos. Perceba, Santa Teresa de Ávila vai dizer que humildade é andar na verdade. E aqui São Paulo, ele é humilde, Ele se considera o último de todos os santos. Por quê? Porque São Paulo sabe da dualidade que nós possuímos, que a nossa existência possui, De fato, o que é que há em nós que não pertence a Deus? O pecado e a maldade, Os nossos pés são de barro. Tudo que há de bom em nós é graça de Deus.
Toda bondade, generosidade, tudo aquilo que nós fazemos de bom é graça de Deus. O que é que há em nós que não pertence, que não é graça de Deus, né? Que não pertence a Deus, que não vem de Deus? O pecado e a maldade. Ao mesmo tempo que nos conscientizamos de que de fato somos pecadores, que há em nós o pecado, a inclinação à maldade, que é a concupiscência, é a inclinação ao pecado. Ao mesmo tempo que há em nós essa condição, há também em nós uma dignidade imensa, imensa, porque o Senhor nos criou com alma. Como diz a beata Chiara Corbella, nascemos e jamais morreremos, né? A alma que é eterna, desde sempre e para sempre. Viemos de Deus e para Deus voltaremos, se assim vivermos conforme a sua vontade. Então perceba, ao mesmo tempo que somos pecadores e que possuímos a concupiscência, essa inclinação natural à maldade, nós também temos uma dignidade imensa de termos sido criados por Deus para a eternidade. E perceba, o valor da nossa alma é tão alto que Deus deu o seu próprio Filho. O seu próprio Filho foi a vítima perfeita para a expiação dos nossos pecados, para que a gente pudesse viver essa eternidade na presença de Deus e não na ausência de Deus. Então, São Paulo sabe dessa dualidade que possuímos. Ao mesmo tempo que somos pecadores, temos uma dignidade imensa. É por isso que, mesmo sendo uma coluna da igreja, o maior dos apóstolos no aspecto da realidade missionária, ele se coloca como o último de todos os santos. Por quê? Porque sabe da sua natureza, sabe da sua condição. E é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar, que nós tomemos posse da dignidade que nós temos. Deus, em Jesus Cristo, nos deu a dignidade de sermos famílias de Deus, de sermos próximos a Deus. Mas ao mesmo tempo a gente nunca pode perder de vista, né, que basta a gente estar de pé para a gente cair, que a gente não pode flertar com o pecado e que é humilde a gente saber que a gente precisa da graça de Deus para tudo, inclusive para respirar, para estar vivo, empreendendo, executando a vontade de Deus neste mundo. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 12, versículos 39 a 48. Jesus vai dizer aos seus discípulos, abre aspas para Jesus, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu a Pedro, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Ele já está dando uma butada grande em Pedro aí, né? Porque São Pedro é o primeiro papa. Então Jesus está dizendo, olha, presta atenção. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ele está falando diretamente para Pedro. A palavra de Deus está falando diretamente para nós. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. É Jesus falando, viu? É Jesus nos falando. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor e nada preparou, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. E Jesus termina a exortação para São Pedro e para os discípulos dizendo, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então perceba, Jesus aqui está nos ensinando que sim, a gente precisa vigiar, a gente precisa cuidar da nossa vida, a gente precisa cuidar da nossa biografia para que seja uma vida, uma biografia pautada, escrita, tendo como base o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Essa palavra ela não é para incitar em nós o medo, mas é para inflamar o nosso coração à virtude da diligência. Por quê? Porque Deus nos tirou da multidão, porque Deus nos tornou discípulos, porque Deus tem dado a nós o acesso ao conhecimento, à revelação, e nós precisamos ter inflamados no nosso coração essa responsabilidade. Deus que nos criou sem a nossa participação não nos salvará sem a nossa participação. Nós precisamos ser protagonistas. Deus é o autor, o Espírito Santo é esse artesão que nos conduz, que nos tece, segundo a palavra e a vontade de Deus. Mas nós somos esses atores que escrevemos, não é que representamos, mas que vivemos de fato aquilo que o Senhor quer para nós. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. E o Senhor nos pede muito porque sabe que nós podemos dar. E esse muito que o Senhor nos pede, na verdade, é muito pouco. É confiar nele, é assumir que não podemos ser autossuficientes, renunciar à autossuficiência e pedir a sua graça para amar, para perdoar, para fazer a vontade de Deus em tudo. Nós que temos esse conhecimento não podemos viver a nossa vida na mentira, mentindo para os nossos irmãos, enganando os nossos irmãos. Nós que vivemos esta vida não podemos viver a nossa vida no julgamento, fazendo juízo de valor dos nossos irmãos. Não, o Senhor está dizendo, não sabeis nem o dia nem a hora. Então cuidemos para não viver a nossa vida em pecado mortal, mas também cuidemos para não viver a nossa vida cometendo os pecados veniais. Renunciemos ao pecado, renunciemos à maldade e abracemos todos os dias, a todos os instantes, a graça de Deus que nos converte, que nos purifica e nos aproxima cada dia mais de Cristo, para que a gente possa viver esse amor esponsal, em que a nossa alma não somente deseja, mas ela busca ardentemente se configurar ao seu esposo, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E assim seremos esses faróis que iluminam a vida de quem está ao nosso redor, na circunstância onde a gente está inserido. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.